Olá, meu nome é Caroline Lima Silva, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, MBA em gestão estratégica de pessoas e tendências a inovações, sou escritora e docente dos cursos de extensão da Univates, da UX de Farroupilha e da PUC do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui como docente do curso de pós-graduação de desenvolvimento de liderança do Instituto LC1 e trago para vocês a disciplina de estratégias de liderança em contextos sociais. Então, primeiramente, para nós entendermos isso tudo, vamos entender o que é um contexto social. O contexto social ele é um conjunto de elementos e fatores sociais, como nível de escolaridade, renda, tipo de linguagem, classe social, todos os elementos que se relacionam a um conjunto social de um indivíduo. E nós partimos do pressuposto que todo o contexto social ele é importante para o desenvolvimento psicológico, emocional e social de um indivíduo. Entendendo também que cada contexto social tem as suas particularidades, suas características próprias, suas regras e convenções. Por exemplo, a família é um contexto social nuclear na qual existem características específicas do tipo de família, da sua constituição, da sua configuração, número de elementos, questões afetivas e dinâmica familiar também. Um outro exemplo que nós temos como contexto social também pode ser a escola, né? Todo o sistema educacional que envolve alunos, professores, diretores, colaboradores, funcionários e todo o âmbito da escola também. E nesse sentido, eu trago para vocês o modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner ele foi um psicólogo de origem russa que sistematizou a teoria ecológica e sistêmica de desenvolvimento dos indivíduos inseridos num contexto. Então, a importância da relação do indivíduo num determinado período de tempo, do seu desenvolvimento e as suas interações sociais naquele conjunto em que ele pertence. Então, isso é de suma importância quando nós vamos avaliar o tipo de espaço que ocupamos, a comunidade, o local em que estamos inseridos. E, nesse sentido, a liderança, ela é uma habilidade socioemocional que também tem um impacto muito importante naquele contexto. Então, a liderança, ela é uma capacidade que não necessariamente seja nata, mas ela pode ser desenvolvida através de treinamentos, de capacitações, e que significa aquela pessoa que inspira outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que líder é aquele que comanda, mas, na verdade, é aquele que agrega, influencia positivamente outras pessoas na execução de alguma ação. Então, algumas características da liderança que são importantes também é uma comunicação eficaz e eficiente para que todos possam entender a sua mensagem de uma forma clara e objetiva. Também aprender a fazer junto com as outras pessoas, o líder servidor, que hoje em dia nós sabemos que é a melhor forma de liderança, aquele líder que executa junto com o grupo, que também faz parte daquele grupo e se dispõe, através do seu exemplo, a contribuir de alguma forma para os outros indivíduos. E aquela pessoa que tem uma energia diferenciada, que transmite motivação, vontade,
e que consegue desenvolver uma inteligência emocional, que é um aspecto extremamente importante das nossas relações hoje em dia. A inteligência emocional e interpessoal, ela faz uma diferença e um impacto muito grande na nossa maneira de ver a vida, na nossa interpretação, na nossa maneira de nos comportarmos diante das diversas situações que existem. Então, a inteligência emocional ela fala muito do reconhecimento interno de pontos fortes e fracos, de uma forma a auxiliar o autoconhecimento e, portanto, consequentemente, também conseguir entender mais e compreender as outras pessoas. E isso é uma característica que todo líder precisa desenvolver, e principalmente para conseguir também resultados positivos na sua comunidade, no seu local de desenvolvimento. E principalmente saber delegar tarefas, né? Saber que cada pessoa tem o seu talento e que também é importante estimular o desenvolvimento das outras pessoas. E nesse sentido, quando nós falamos em estratégias de liderança, nós estamos falando de um plano ou um método, um modelo de ação para se chegar a um objetivo comum. Na verdade, as estratégias de liderança, elas podem permitir que o líder consiga lidar melhor com conflitos interpessoais, com questões de pressão e adversidades que possam vir no momento de crise, e mesmo evitar esses conflitos ou então superá-los de uma forma mais assertiva, de uma forma que tenha uma conexão viva com aquilo que existe em cada um, para que todos possam se sentir seguros também, de alguma forma, naquele contexto social. Então, também saber organizar as demandas em conjunto, em comum, que fazem parte, dão significado a todas as pessoas daquela comunidade, e poder também ter uma escuta ativa dos problemas, das soluções, de todas as questões relativas àquela comunidade, desenvolvendo sempre relacionamentos positivos, porque, afinal de contas, o líder também é uma referência. Ele é uma referência para toda a comunidade, porque é aquela pessoa que foi escolhida como um guia das ações para as outras pessoas e também como um mentor de crescimento para as outras pessoas. Então, é muito importante que essa liderança tenha essas estratégias para lidar com a complexidade dos elementos, das variáveis, de múltiplas situações que podem ocorrer no contexto em que ele esteja inserido, e assim também a diversidade, porque vocês sabem que a nossa vida ela tem uma pluralidade de questões envolvidas. E existem as diferenças entre as pessoas, né? Cada pessoa tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, tem a sua subjetividade que deve ser levada em conta, mesmo num grupo, mas que faz a diferença também para aquele todo. Então, a diversidade que nós precisamos respeitar e que o líder também precisa respeitar são as diferenças de raça, de credo, de pensamentos, de gênero, de sexualidade. Então, de que levar em conta essas singularidades específicas de cada um num contexto maior social. Isso é uma grande habilidade que pode ser desenvolvida e que é muito necessária no momento que nós estamos vivendo tantas informações e tantas questões de ordem social.
Então, nós sabemos também, por um outro lado, que o líder, ele não precisa ser uma pessoa perfeita, porque nós estamos sempre em construção na relação com as outras pessoas. E assim também é a figura da liderança. É alguém que se constrói, mas que também se preparou muito para chegar naquela posição. Uma posição mais destacada, uma posição mais carismática, mas que também é um elemento que emerge do grupo. Então, nesse sentido, as estratégias que nós podemos pensar num contexto social, ele vem muito com a teoria de Uri Brenner, que ele fala exatamente dos diversos sistemas que nos envolvem de uma forma a categorizar o que nós vivemos. Por exemplo, o microsistema, então, seria as nossas relações mais nucleares, como a família central, que são as nossas primeiras vivências em grupo, e que é um elemento tão importante que vai impactar todos os outros grupos que nós fizermos parte, todos os outros contextos de cunho social. Num segundo momento, o mesossistema que ele fala já seriam as outras relações, e as interligações que nós acabamos sendo atravessados no momento que nós pertencemos a uma sociedade, como o nosso trabalho, a escola, a igreja ou algum lugar de oração, todas as instituições que nos envolvem e que nós fazemos parte de alguma forma num movimento de inter-relação com aqueles locais, aqueles contextos. E num terceiro momento, o macrosistema, que então seria aquelas questões como as nossas crenças, a nossa ideologia, aquilo que nos envolve como cultura, como toda a nossa formação como seres humanos. Então, isso tudo é muito importante de ser levado em conta nas estratégias de liderança nos contextos sociais, porque nós precisamos perceber em que contexto nós estamos inseridos. Então, o primeiro passo seria que a liderança, né, como estratégia de liderança, poder fazer um delineamento daquele contexto, ou seja, um desenho, né, um mapeamento daquele local para que se pudesse perceber, né, como é aquele local. Então, desde a sua área física, a configuração da população que está inserida, o perfil daquele público que está ali, daquele grupo que faz parte, que tipo de pessoas são, se existe algum agente que participa especificamente ou outro. Também a questão do diagnóstico das necessidades daquele local, daquela comunidade, de saber quais são as suas necessidades primeiras, as suas demandas, para então poder solucionar aquele problema que é trazido de uma forma legítima para aquela comunidade, que tem um sentido para aquela instituição, para aquela comunidade, para aquele local e aquele contexto social. Também poder escutar as pessoas que estão ali através de uma pesquisa de campo, de um grupo focal, de estar inserido ali, vivenciando aquela experiência com as pessoas do local. Então, isso é muito importante porque acaba trazendo exatamente aquilo que é necessário para aquele local e não um olhar de fora para dentro, mas sim algo que possa emergir de uma forma realmente necessária e que tenha sentido para aquelas pessoas. Por fim, então, a questão de proporcionar um levantamento e possibilitar
um plano de ação para aquilo, né, uma maneira de agir para chegar no objetivo final, que seria, então, a solução da questão, o objetivo comum a todos daquele contexto, através de ações que podem ser monitoradas constantemente para que se tenha um aproveitamento melhor dos recursos e se possa chegar realmente nos resultados objetivizados lá no início, e então colocar também parcerias de pessoas que possam agregar valor naquele contexto. Então, nesse sentido, é possível também utilizar de uma forma muito melhor essas estratégias da liderança, realmente otimizando tempo, investimentos, energia e as pessoas que dão sentido àquele local. Então, espero que vocês tenham conseguido visualizar todo esse mecanismo, né, da questão das estratégias, e eu gostaria de passar para vocês alguns livros também que vocês podem se debruçar, ler um pouco mais, para melhorar os seus estudos aqui no pós-graduação. Então, esse livro, que é O Monge e o Executivo, de James Hunter, ele é um livro que fala exatamente da liderança servidora, que é uma perspectiva da liderança atualmente muito utilizada em todos os âmbitos, porque se percebe que o líder é alguém que faz junto. Não é aquela pessoa que comanda, mas aquela pessoa que agrega valor por estar na presença das outras pessoas, por fazer parte daquela ação conjunta. Então, vale a pena essa leitura. E eu também trouxe este livro, que é o livro Oitavo Hábito da Eficácia e Grandeza, de Stephen Covey, que é uma referência também na área de liderança, de desenvolvimento humano, e que nos comenta muito também da liderança, do estilo de liderança, de poder utilizar, então, as suas potencialidades. E sugiro vocês também essa leitura, que é de extrema importância. E, por último, eu trouxe esse livro, que é A Pedagogia da Convivência, de Jesus Jares, que é um livro que fala muito dessa questão da diversidade, da convivência, e que tem tudo a ver com a questão da preparação de um líder, de saber que nós temos que lidar com as diversidades e que isso tudo faz parte de um crescimento e de um desenvolvimento humano. Quero deixar também para vocês um exercício para que vocês também possam aprofundar essa questão das estratégias de liderança. Uma das estratégias, que é um exercício que vocês podem fazer, é o exercício que a gente chama de escutativa, que é uma das habilidades do líder, que é a questão de tentar escutar as pessoas de uma forma desprovida de julgamentos, de preconceitos, de paradigmas formados anteriormente, e que nós sabemos, claro, que não é simples, não é fácil, mas que é um exercício para que vocês também executem na prática vivencial isso que nós colocamos aqui de uma forma teórica. Conjuntamente com esse exercício, eu peço a vocês que vocês também façam um exercício que a gente chama de inversão de papéis, que é um trabalho também de empatia, que nós conhecemos muito, hoje em dia é muito falado na questão da empatia, e que é uma característica extremamente importante dos líderes atuais. Então, de tentar se colocar na posição da outra pessoa, através da lente daquela pessoa, como se fôssemos um papel em branco, para que a gente possa realmente perceber o que aquela pessoa quer dizer e não através do nosso olhar.
mas do olhar daquela outra pessoa. Esse exercício é interessante para que a gente possa também desenvolver mais estratégias em termos de formação de lideranças, em termos de formação de capital humano, de pessoas melhores para o mundo, que é o objetivo também desse curso. Então, espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo e nos vemos em breve.